Olá, bom dia! Sexta-feira hoje e nós estamos trabalhando. Hoje vamos falar sobre o arquivo de riqueza número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Esse é o arquivo de riqueza de hoje, Virtual Equipamentos, bom dia, bem-vindos, bom tê-los aqui, bom ver todos os dias. Continue aí, Samuel também, bom dia, Samuel, que bom te ver aqui, ótimo, comigo também, tudo às mil maravilhas. E nós estamos felizes aqui na sexta-feira, nossa última live dessa semana, falando sobre o arquivo de riqueza número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Os ricos sabem gerir as suas finanças. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro e as pessoas pobres não, de mentalidade pobre não. Os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre. Olha que interessante, os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre, apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. A pergunta é, você tem uma mentalidade de rico ou você tem uma mentalidade de pobre? Hoje, até hoje, você pode mudar essa mentalidade agora, ou você pode ter mudado há poucos dias atrás e por isso você está aqui. A pergunta é, você administra bem as suas finanças ou você administra mal as suas finanças? Você leva tudo na ponta do lápis, você sabe exatamente quais são os seus custos, quais são os seus custos fixos mentais, fixos e variáveis, né? Mas você sabe exatamente quanto você precisa para viver, você sabe exatamente qual é o seu padrão de vida? Essa é uma pergunta para refletir. Ou você, se não tem esse controle, se não tem essas informações, se não tem esse conhecimento, provavelmente você está com uma mentalidade ainda para melhorar em relação à riqueza, melhorar essa mentalidade em relação à riqueza. E aqui, gente, um ponto importante, esses hábitos se baseiam primordialmente no condicionamento passado, ou seja, tudo que você aprendeu sobre dinheiro no passado gerou esse condicionamento mental, que esse condicionamento, como nós já falamos, geram os seus comportamentos, né? Geram as suas ações e, consequentemente, os resultados. Então, como estão as suas finanças? Como você está gerindo isso? Tem controle? Não tem controle? Pensa nisso. E aqui, gente, uma coisa bem importante que ele traz aqui em seguida. Diz que assim, ó, se alguém não controla o próprio dinheiro de modo adequado, é porque provavelmente não foi programado para lidar com esse assunto. E isso, gente, vem desde a nossa infância, né? A maneira como a gente já estudou sobre isso, né? A maneira que os nossos pais lidavam com o dinheiro. As crenças que os nossos pais ou educadores, né? Quem foi educado por avós, por tios, enfim, as crenças que os nossos educadores tinham e têm sobre dinheiro é que foi gerando esse condicionamento. Não é culpa deles, já falamos, porque provavelmente eles sempre quiseram dar o melhor em termos de educação para você, mas a maneira como te educaram, a maneira como você criou esse condicionamento veio basicamente deles, né? Não são eles os culpados, como eu já disse, mas é algo que é importante para você ter consciência que não é seu. Se não é seu, você pode mudar. Outro ponto também que no Brasil hoje a escola, a faculdade não prepara o aluno para lidar com o dinheiro. É um sistema de educação arcaico, é um sistema de educação que ele é muito baseado em teorias e pouco na prática, e a questão de dinheiro é um exemplo forte disso, que a escola não ensina sobre dinheiro. Então faz também com que hoje
nós temos, ou a maioria das pessoas, né, tem uma mentalidade pobre em relação ao dinheiro. Então é importante você estar aqui, é importante você se decidir a melhorar e criar uma nova mentalidade sobre dinheiro. O que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. É simples, para controlar dinheiro é necessário administrá-lo, ou seja, para ter dinheiro é necessário administrar. Se você não aprender a administrar, provavelmente nunca vai ter dinheiro, porque o dinheiro ele não se extingue, ele simplesmente sai das mãos de quem não tem capacidade para administrar e vai para as mãos de quem sabe administrar. Então o dinheiro ele está no mercado, ele está em circulação, ele está em abundância, o mercado, o universo, a natureza produz em abundância. O que acontece é que algumas pessoas sabem controlar, sabem administrar e outras não. Então o dinheiro sai das mãos dessas pessoas e vai para as mãos de quem não sabe administrar e vai para as mãos das pessoas que sabem administrar esse dinheiro. Então é muito interessante. E aqui ele também fala que muita gente, e isso é uma realidade, muita gente fala que está ganhando pouco. Então não consegue administrar o dinheiro que está ganhando pouco. Só que aqui é o inverso, gente. Se você está ganhando pouco, é aí que você tem que ter um controle maior, é aí que você tem que ter uma administração mais detalhada. Porque se você não aprender a administrar o seu dinheiro enquanto tem pouco, provavelmente nunca terá o muito. Porque muito é a consequência, é o acúmulo do pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, que vai se transformando em um montante grande. A não ser que você receba um prêmio aí na loteria, a não ser que você receba uma herança de um familiar muito rico, para você ter um montante de uma vez só. Só que aí vai ter um problema. Se você não sabe administrar esse pouquinho, você pode ganhar na loteria, você pode ganhar um montante de uma pessoa, de um familiar rico, né, uma herança, que não vai parar no seu bolso. Vai parar no bolso de quem? De quem sabe administrar. Isso, gente, falava com meu pai a semana passada. Um amigo do meu pai ganhou numa loteria, isso há muitos anos atrás, e é uma bolada muito grande, muito grande. O que ele fez quando ele ganhou esse dinheiro na loteria? Comprou um carro para ele, comprou um carro para os irmãos, montou um negócio, né? Comprou um bar para ele e comprou um bar para um irmão, e em um ano, basicamente, eles estavam mais falidos do que antes. O que acontece, gente? O dinheiro, ele se extinguiu, ele sumiu do mercado? Não, o dinheiro simplesmente saiu das mãos dele e foi parar nas mãos de quem sabe administrar, quem sabia administrar esse dinheiro. Então não adianta você achar que ganhando muito dinheiro você vai conseguir fazer muitas coisas se você não aprender a lidar com o dinheiro agora, se você não aprender a lidar com o pouco, se você não souber administrar o que você tem. Então, comece a administrar o que você tem agora. E ele continua aqui dentro dessa ideia. Quem pretende passar a controlar o dinheiro assim que sair do buraco, se comporta da mesma forma que o obeso que diz: vou começar a fazer exercícios físicos e dieta depois que eu perder 10 quilos. Isso é colocar o carro na frente dos bois e não vai levar a lugar algum. Então, se você quiser ter muita grana, muito dinheiro, esse é um arquivo de riqueza que você deve incorporar a partir de agora. E provavelmente, gente, isso que nós estamos falando você já ouviu outras vezes. Se você está aqui vendo essa live às 7 horas da manhã,
É porque você já está num processo de enriquecimento, você já está num processo avançado de conhecimento, de buscar, de conquistar o que você deseja. Então, gente, incorpore isso, incorpore. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Então, é importante aqui que você entenda que existe em abundância. É importante que você entenda que a natureza produz riquezas em abundância. E é diferente do que alguns estudiosos por aí dizem, que os recursos naturais irão se esgotar. A natureza tem uma capacidade incrível de se recompor. Ela tem uma capacidade incrível de se moldar, de reconstruir. As energias do universo são capazes disso. Claro que cuidados a gente sempre tem que ter, e alguns cuidados especificamente, mas as riquezas não irão se esgotar, não. Muito pelo contrário, as riquezas elas estão sendo produzidas o tempo todo pela natureza e pelo homem. Então, tire de uma vez essa mentalidade da sua cabeça, esse pensamento de que dinheiro é limitado. A natureza produz em abundância. Vivemos num universo bondoso e afetuoso, cuja regra é: você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Está disponível aí no universo todas as riquezas, porém o universo diz que se você não souber lidar com o que você tem, você não terá mais. E onde que está esse universo, gente? Nós não estamos falando de algo fora, nós estamos falando de algo aqui, ó, dentro. O universo está aqui. O universo está em tudo que existe. Deus está em tudo que existe. É a energia primordial, a energia que é a primeira, o princípio de tudo. Então ela está em tudo e está em todos. E ela está aqui. Quando você se posiciona diferente diante das situações, das circunstâncias, você enxerga o mundo de forma diferente. É a velha história aqui, a velha frase: eu mudo, o mundo muda, porque eu começo a enxergar de forma diferente, eu começo a perceber o mundo de forma diferente. E isso é incrível. Então vamos lá. Antes de gerir um princípio de riqueza aqui, gente, antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Falamos sobre isso, né? Lembre-se, somos criaturas de hábitos. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Isso mesmo, gente. O hábito de administrar é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. E isso eu tenho inúmeras histórias, inclusive da área imobiliária. Na área imobiliária nós temos a oportunidade de se relacionar com pessoas de todos os níveis, e já entrei em casas que o casal era assalariado, ganhava um salário que não, na área da metalurgia, os dois, o casal, e possuíam um patrimônio acima de 1,5 milhão. E possuíam uma casa totalmente quitada que valia 1,5 milhão. Ou seja, não é a quantidade de dinheiro, é a maneira como esse dinheiro era administrado. Ao longo do tempo, você consegue juntar um montante. Falávamos anteriormente, e logo em seguida vamos falar sobre isso, que é o assunto de hoje, que a independência financeira, ela começa com o que você tem, com o pouquinho que você tem. Só que ao passar de 10 anos, você duplica praticamente o dinheiro que você colocou para render com juros compostos na base de 1%. Ah, mas Edivaldo, no mercado não tem oportunidade. Não tem muitas oportunidades. Tem muitas oportunidades para você conseguir juros na base de 1%. Muitas oportunidades, você precisa se abrir para isso, você precisa buscar esse conhecimento. Então, a partir do momento que você começa a administrar pequenas quantidades, você começa também a se empolgar
também se motivar para conhecer mais sobre investimentos, por exemplo, que é onde você vai colocar uma parte do seu dinheiro para render. Então não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. O essencial é começar já a administrar o que está nas suas mãos. Em pouco tempo você ficará impressionado com os resultados. E isso é verdade, gente, é muito real isso. Em 10 anos é impressionante o que acontece. Você praticamente dobra o capital que você vai colocando ali um pouquinho por mês, independente do valor, mas em 10 anos, quando virou 10 anos, e você já começa a perceber que o seu montante, sei lá, você colocou 20 mil reais em 10 anos, você já vai ter 40. Se você colocou 100 mil reais, você já vai ter 200. E isso é impressionante, é muito legal. E traz uma sensação tremenda, uma sensação de controle, uma sensação de abundância. O mercado pode estar ruim, mas você tem lá garantido o seu capital, que é fruto do quê? Do seu esforço, do seu trabalho, da sua capacidade de administrar. E aí o universo diz o que para você? Parabéns, Adriele, parabéns! Você fez um trabalho incrível e por isso eu vou te dar mais. E aí ele manda mais juros, mais dividendos, mais juros sobre capital, e ele vai multiplicando o seu recurso. É muito legal. Como posso gerir? Aqui é a pergunta que muitas pessoas fazem e tem dentro de si. Às vezes está vivendo uma situação ruim, teve que pegar um empréstimo para passar porque não conseguiu dar conta de pagar todas as contas com o seu salário. Como posso gerir o meu dinheiro se estou vivendo de empréstimos? A resposta é clara. Pegue emprestado mais R$1 e administre. Pegue emprestado mais R$10 e administre. Existe uma mágica por trás e que é só você fazendo. É só você fazendo para você perceber. Eu já contei para vocês como a gente faz em casa com as crianças, mas é bem dentro dessa ideia. Eu dou um valor por mês para as crianças e não é pela quantidade, porque eu dou um valor de R$100 por mês para cada um dos meninos. O intuito não é um montante, não é a quantidade do dinheiro, mas esses R$100 por mês eles têm que administrar. No caso deles, 25% vai para o pote da independência financeira, entregou na mão deles o dinheiro, e imediatamente, naquele momento, eles vão se pagar primeiro. O que significa isso? Tira um montante, que no caso deles é 25%, vai para o pote da independência financeira. Tira outros 25% e vai para o pote das viagens. E 50% eles podem gastar com o que eles quiserem. Gente, tenho certeza que eu posso falhar em qualquer outra área com eles, mas em relação ao dinheiro, é uma mentalidade que eles vão levar para o resto da vida e que vai influenciar positivamente a vida toda. Por quê? Estão aprendendo desde pequeno a lidar com o dinheiro. Então, comece a fazer isso e você vai sentir uma sensação incrível, gente. Você vai ver como você vai crescer nesse período e quanto mais dinheiro você vai receber, porque você vai buscar alternativas para fazer esse dinheiro render mais. Então, aqui ele sugere uma ideia, uma dica, uma sugestão de como administrar os seus recursos, porque o que ele diz? Não é você pegar todo o dinheiro que você tem e jogar numa conta de independência financeira, por exemplo, porque você vai se frustrar logo ali na frente. Você precisa ter um equilíbrio. Para que o dinheiro pare nas suas mãos, você precisa ter um equilíbrio. Você precisa ter a conta da independência financeira, você precisa ter a conta do lazer, né? Aqui ele chama, ele fala outro nome, né? Mas enfim, é uma conta de lazer que você vai juntar e todo mês aquele percentual do lazer é para você torrar aquele dinheiro.
Não é para você ficar guardando e pegando parte para pagar a conta, para fazer qualquer outra coisa. Não. O que você se propôs a gastar em lazer, em diversão, você vai gastar em diversão. Você vai ir para um restaurante chique, você vai ir se hospedar num hotel de luxo, você vai, se você precisar acumular aí 2 meses, enfim, você vai fazer isso, mas com um objetivo maior. No nosso caso, lá em casa, é o pote das viagens, é a conta das viagens. Então, viagens e lazer. Esse percentual é sagrado para o pote das viagens. A gente não abre mão de fazer, de ir lá usufruir, viajar e aproveitar aquele dinheiro. E mostrar que principalmente vai trazer uma sensação de que administrar dinheiro vale a pena. Que a gente se diverte, que a gente aproveita. Não é só colocar lá o dinheiro para render e a gente nunca ver os frutos disso. Não é isso. Então, aqui a sugestão é você pegar... A sugestão do autor, eu faço de uma forma diferente, mas eu vou passar a sugestão do autor que foi como eu comecei fazendo, né? Foi exatamente dentro dessa ideia. Primeiro, você vai pegar 10% do que você ganha e vai colocar num pote da independência financeira. Ele sugere o pote, porém hoje a gente não usa muito dinheiro em espécie, né? Eu utilizo muito o cartão, só no digital, porque consigo ter um controle muito melhor. E aqui, com as crianças, aí eu procuro pegar dinheiro para eles perceber, né? Para eles ver e ver dentro do pote deles o valor que fica mais ilustrativo para eles. Então, o que ele sugere aqui? Pega imediatamente, você recebeu o teu salário, seu prolabore, a entrada, se você é autônomo, qualquer entrada que você tiver, imediatamente, você vai tirar 10% desse valor e você vai colocar numa conta de independência financeira. O que é essa conta de independência financeira? É uma conta onde você vai simplesmente usar esse dinheiro para comprar ativos, comprar negócios, comprar papéis, enfim, ações que te tragam renda passiva, ou seja, você vai colocar esse dinheiro para render, para te trazer juros compostos. É só este fim. Esse dinheiro, gente, é muito importante te explicar. É um dinheiro que você nunca vai gastar, nunca. Esse dinheiro que você põe, você vai criar o seu montante, que é o capital que no futuro vai gerar os juros. E quando você resolver se aposentar, quando você tiver a independência financeira, você somente vai utilizar os juros, os rendimentos que esse dinheiro traz para você. E o seu montante continua lá. E normalmente crescendo, porque você não vai dar conta de gastar todos os rendimentos que ele gera por mês, e você vai ter uma vida tranquila. Então, conta da independência financeira, você nunca gasta. Esse dinheiro você nunca gasta. Você só coloca lá dentro, que é para você se tornar milionário, né? Você vai acumular. E hoje você acumulando R$1 milhão, você tendo um retorno ali, vamos pensar que você criou uma carteira de investimentos, que você tenha um retorno de 1%, nós estamos falando de R$10 mil. R$10 mil, descontando inflação, descontando aí taxas, impostos, só que se você, dependendo do investimento que você fizer, se você fizer em ações, fundos imobiliários, não incide ainda ganho de capital, né, sobre um montante abaixo de R$20 mil, se eu não me engano, de saque. Então, o que acontece? 10 mil reais dá para viver uma aposentadoria legal? Quantas pessoas que você conhece têm uma aposentadoria acima de 10 mil reais? Então, se o seu padrão de vida é 10 mil reais, maravilha, juntando 1 milhão, você já consegue ter a independência financeira. Quanto tempo vai levar para isso? Depende de quanto você vai colocar nessa conta. Mas hoje, colocando aí na faixa de R$1.000, menos, em torno de 20 anos, você já vai ter 1 milhão. Juros compostos vai ter 1 milhão. Colocando R$500 vai um pouco mais, 40.
Mas o intuito é você começar com o que você tem. Se você pode 200, maravilha, põe 200. Mas no mínimo 10% do que você ganha. No mínimo, essa é uma sugestão. Hoje eu comecei com 10%, hoje eu já consigo colocar 25% do que eu recebo na conta de independência financeira. Porque foi aumentando aí os rendimentos e o restante eu utilizo para outras coisas. Em algumas situações até mais de 25% eu consigo colocar, mas no mínimo 25%. É sagrado. Então, voltando aqui, a ideia do livro, tá? 10% na conta da independência financeira. 10% ele sugere você fazer uma poupança para despesas de longo prazo. Então você vai deixar uma poupança, que é aquele fundo emergencial que nós falávamos ontem. Se acontecer qualquer coisa, se surgir, por exemplo, ali acontece muito, uma vez por ano tem IPTU, tem IPVA, tem troca de pneus do carro, que não são coisas que acontecem todos os meses. Então você vai ter essa poupança para essas despesas que elas não são todos os meses, elas não são fixas. Então ele sugere uma poupança para isso com 10%. 10% você vai colocar na conta das doações, ou seja, ele sugere fazer doações. Por quê? A gente já falamos sobre isso numa live, mas aqui pegando a ideia do livro. Se você fizer doações, se você doar, você sente uma alegria em estar doando. Sim ou não? Você já doou alguma coisa, você sabe disso, né? Sente aquela alegria de doar, de poder ajudar alguém. Sente assim um certo poder pessoal. É uma alegria interna quando se doa. Só que quando você doa, você está mandando uma ordem para o universo incrível. Você está dizendo para o universo que você está doando porque você tem aquilo em abundância. Eu dou a alguém quando eu tenho mais. Eu não dou o que eu não tenho. Aliás, as pessoas só doam o que elas têm. Então, se eu estou doando, eu estou dizendo ao universo que eu tenho em abundância. Se eu tenho em abundância, é uma lei universal. O universo diz: parabéns, Edivaldo, você sabe administrar, toma mais disso e me dá mais daquilo. Então ele sugere que 10% da sua renda você faça doações. E isso é muito importante, é muito gratificante. E hoje muitas pessoas estão precisando. Então escolha, pode ser para caridade, pode ser para um projeto especial que você vai contribuir para a educação, para melhorar o mundo. Escolha onde doar, para quem doar. Mas hoje nós temos cerca de 20 milhões, segundo os últimos estudos, alguns estudos, 20 milhões de brasileiros em estado de fome, passando fome todos os dias. Então a importância de você contribuir com o universo. E aí eu mudo, o mundo muda, eu começo a trabalhar dentro dessa ideia. As pessoas do meu círculo de influência também começam a se inspirar e ajudar. Principalmente agora, numa época de Natal, né? As pessoas começam a trabalhar mais essa ideia. Mas não adianta só no Natal, você precisa fazer isso o tempo todo. Então, gente, aí vai sobrar 50%. Que 50% dos seus ganhos você vai utilizar para as despesas básicas. 50%. Ah, Edivaldo, mas eu não consigo viver com 100%, pagar minhas contas, como que eu vou viver com 50%? Ah, meu amigo, minha amiga, você vai ter que se organizar para isso. Quer enriquecer? Mude o seu posicionamento, mude o seu pensamento. Falávamos ontem, um dos fatores aí para a independência financeira é a questão da simplificação, da simplicidade, né? Você viver uma vida mais simples até você criar a sua independência financeira. Então não precisa você ficar ostentando, as pessoas não precisam saber, você não precisa provar para as pessoas que você tem dinheiro no banco, que você está isso e está aquilo, isso é uma coisa sua. Você não precisa andar com um carrão para dizer que você está bem. Anda com o carro que você quiser, anda com o carro que você tem a possibilidade de ter naquele momento. Principalmente sem recorrer a financiamento, porque você sabe que você está pagando financiamento de carro, você está pagando praticamente o dobro do valor daquele veículo. É só uma questão de se organizar, é só uma questão de você administrar. Então,
Tem um livro chamado Milionário Mora ao Lado, não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas é um livro que conta a história de diversas pessoas milionárias, multimilionárias algumas até bilionárias, que moravam em bairros mais simples, que os vizinhos nem sabiam que essa pessoa tinha tanta fortuna, porque vivia uma vida simples, mas chegou o momento da vida que elas continuaram num padrão legal, se aposentaram super bem, não se preocuparam nunca mais com dinheiro e vivem uma vida incrível. Começaram, claro, daí viajar mais, aproveitar tudo o que construíram ao longo da vida, mas nesse momento de criar a independência financeira precisa fazer esforço. E é o que falávamos ontem. Se você começa a viver com 50% da sua renda, você vai administrando isso devagarinho, você cria esse hábito. Agora, se você gastar 110% do que você ganha, ou seja, você gasta tudo que ganha e ainda pega emprestado para continuar pagando algumas contas, algumas parcelas que você fez, você nunca vai ter nada. E é uma questão de hábito. Se você dobrar os teus rendimentos, você vai fazer com que esse padrão suba e você vai continuar gastando 110%. Não é a quantidade de dinheiro que você ganha que determina o quanto você gasta. É a sua administração. É o quanto você está organizado para isso. Então, gente, essa é a dica. Organize do seu jeito, mas conta da independência financeira, ela é sagrada. A conta da diversão, ela é sagrada, das viagens, né, ou diversão. A conta da doação é sagrada. Se você não pode com 10%, veja que você pode, mas comece. Se você tem dívidas, então primeiro você paga as suas dívidas para se libertar disso, né? Porque as dívidas te prendem ali ao passado, e depois você usa esse dinheiro dos 10% para doação, se preferir nesse momento, para organizar e contribuir para pagar as suas dívidas, e depois, quando você quitou as dívidas, você começa a fazer as doações. Há sugestões de você, de qualquer forma, fazer a doação, mesmo que não seja os 10%, mesmo que seja 1 ou 2%, mas que você utilize parte do dinheiro já para fazer as doações, para você experimentar essa sensação de contribuir. E 10% aqui ele sugere uma conta de instrução financeira. O que significa isso? Porque você viu que a soma deu 90% e sobram 10%. 10% para instrução, para conhecimento, para investir em cursos de formação nessa área, para você aprender a administrar o seu dinheiro. Tá, gente? Nos próximos dias eu vou passar algumas ideias bem interessantes, inclusive um produto bem legal aí para você que quer administrar suas finanças. É o Você no Comando que estamos lançando. A gente trabalha administração financeira assim, pesadão, assim, bem legal, para que você realmente saia de onde você está e se torne um milionário, se torne uma milionária, ganhe muito dinheiro, seja feliz, ajude muito mais pessoas e aí as coisas começam a funcionar adequadamente. Declaração, gente, declaração, então aqui já passamos os minutos, declaração do assunto de hoje. Eu sou um excelente administrador de dinheiros, ou sou uma excelente administradora de dinheiro. Eu tenho uma mente milionária. Essa é a declaração que você vai fazer. Sou um excelente administrador de dinheiro. Eu tenho uma mente milionária. E as ações para você fazer. Número 1, abra a conta de liberdade financeira e comece depositando pelo menos 10% do que você ganha. Crie um pote da liberdade financeira na sua casa. E aqui ele sugere que você guarde uma quantia todos os dias, mesmo que seja algumas moedinhas, alguns poucos reais, mas que todos os dias você coloque lá no pote. Para quê? Para você se familiarizar com isso, você enxergar todos os dias, criar esse hábito e lembrar disso todos os dias, para não correr o risco de quando receber o dinheiro lá do teu salário, lá no final do mês, no início do mês, você esqueça de colocar ali. Então, se você for lá colocar uma moedinha todos os dias, se você tem filhos, você incentivar eles a fazer isso também, vai ser bem legal, porque vai ficar sempre fresco aí na sua memória. E aqui ele sugere, então,
você também criar a conta da diversão. Crie o pote da diversão, comece a colocar o dinheiro lá e chegou o final do mês, torra esse dinheiro, gasta tudo com algo que vai te trazer uma experiência de riqueza. Se você tem pouco, né, mas um café num local legal, que você se sinta bem, é legal, ou um jantar num restaurante chique, ou uma hospedagem num hotel bacana. Então, use esse dinheiro para ter essa experiência de riqueza, tá bem? Então, essas são as atividades. E ele diz que independente de quanto dinheiro você tem, comece a administrar agora. Agora, terminou a live agora, você começa a administrar. Soma tudo agora, atividade de agora. Pega um papel, uma caneta, soma tudo, tira os seus extratos. Se tiver mais de um banco, se tiver mais de um banco, corta e deixa só, por exemplo, para consumo, só um banco, só uma conta, só um cartão. Tá? Cartão de crédito, para quem tem dificuldade de administrar, corta fora, usa um cartão de débito nesse primeiro momento. Cartão de crédito é interessante, mas aí é uma outra situação e precisa trabalhar muito sobre isso. Mas para quem tem dificuldade, corta fora cartão de crédito, usa cartão de débito e uma só conta para despesas. Aí você vai ter uma só para independência financeira, que você não pode gastar nenhum centavo de lá e não colocar nenhum dinheiro que não seja da independência financeira. E uma somente para viagens, é a sugestão, tá? E a das doações você pode deixar junto com a de consumo, porque aí todo mês você vai doar, então entrou dinheiro, 10% você faz a doação. Mas independência financeira uma conta, viagens e lazer outra conta e para gastos apenas uma conta. Mas Edivaldo, vou pagar 3 cestas de relacionamento? Não, vai para um banco que não tem cestas de relacionamento. Tem vários bancos aí, tem Nubank, tem Inter, tem vários bancos aí que você vai, que são bons, tá? Que são bons, estão crescendo, estão preocupados com os clientes. Faz uma pesquisa, vê com alguém que faz e crie contas nesses bancos e aí você não tem cesta de relacionamento para gastar. Isso é importante, tem bancos que inclusive pagam um valorzinho para deixar o seu dinheiro lá enquanto poupança, né? Quando não é investimento, enquanto poupança vão te pagar por isso. Tá bem, gente? E aí você vem aqui, eu vou deixar disponível então a live, como sempre, e você vem lá e faz um comentário, conta como foi, qual a sensação após você criar essas contas, caso você ainda não tenha, ou se você já tem, o que isso trouxe de benefícios para você. Quanto mais você participar nos vídeos, mais importante aí para gerar relevância para as redes sociais, eu fico feliz e também eu tenho certeza que você vai também ter resultados, porque quando a gente compartilha, de certa forma, nós estamos nos comprometendo mais. Tá bem, pessoal? Obrigado mais uma vez. Até segunda-feira. Tenha um ótimo final de semana e faça as atividades que vai ser show de bola. Abração!